Atenção, futuros policiais ao meu comando. Policiais, sentido. Policiais, descansar. Policiais, sentido. Atenção para o anúncio. Professor Rodrigo Cordeiro, Instituto Oliver, preparados para levar a aprovação? À vontade. Bom, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Instituto Oliver. Sou o professor Rodrigo Cordeiro. Vamos aqui para o nosso revisional da Polícia Militar do Paraná, a gloriosa PMPR. E antes de começar a aula, eu quero deixar 3 mensagens para vocês. Se você pode sonhar, você pode fazer, já dizia o Walt Disney. Um dia eu tive o sonho em me tornar um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Com a graça de Deus e com meus esforços, eu consegui atingir esse objetivo. E você também conseguirá atingir em breve o objetivo de se tornar um policial militar do glorioso estado do Paraná. E para isso, meu amigo, eu quero dizer que você é o seguinte, para tudo na verdade, tudo na vida você tem 2 Ds. Ou você desempenha, ou você arruma desculpa. Professor, eu preciso passar na prova, eu não consigo, porque você está arrumando desculpa. Professor, eu preciso emagrecer, eu não consigo. Tá arrumando desculpa. E aqui no Instituto Oliver, a gente não arruma desculpa, a gente desempenha. E a última mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte, ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Meus amigos, no momento que você estiver desanimado, desmotivado, querendo desistir, é hora de você, primeiro, ajoelha e agradece. Depois, pede ajuda para ele, ajuda para você se tornar aqui, ó, esse glorioso, um policial militar do glorioso estado do Paraná. Em breve, vocês estarão trajando essa farda CAC, tal qual a farda CAC de Minas Gerais, uma farda muito bonita, um ótimo salário, um dos melhores salários do Brasil. Então, reta final da prova, vou manter o foco para a gente conseguir a tão sonhada aprovação. E aqui fizemos um revisional bem top, preparando algumas matérias com vocês, que é o quê? Resolução de questões. E para o final, eu vou deixar 2 bizus para vocês aí, que vai ser ótimo para vocês passarem na prova, tá ok? Vamos lá, revisão então da Polícia Militar do Paraná. Questão número 1. Apreensão do significado global do texto, organização argumentativa. Texto. O progresso técnico nos prometeu mais tempo livre. No entanto, o que se observa é o aumento da aceleração da vida. A promessa não se realizou porque o tempo economizado não foi convertido em tempo livre, mas em mais trabalho e mais consumo. Adaptado de Byung-Chul Han. Tá ok? Com base na leitura do texto, assinale a alternativa que melhor expressa a tese do autor. A aceleração da vida é um fenômeno isolado do mundo do trabalho. O progresso técnico falhou em proporcionar mais descanso à humanidade. O tempo livre prometido pela tecnologia foi substituído por mais consumo e trabalho. A economia de tempo é proporcional ao avanço do consumo moderno, o aumento do tempo livre depende da evolução da tecnologia. Então, que nós estamos aqui numa questão de interpretação de texto. Interpretação de texto é ler, ler, ler e ter atenção, tá ok? Questão alternativa correta, então alternativa C. A alternativa C, meus amigos, ela sintetiza a tese do texto, ou seja, o autor critica o fato de que o tempo que seria liberado pelos avanços técnicos acabou sendo usado para intensificar o ritmo de trabalho e consumo. Ele não diz que a tecnologia falhou, como a alternativa B, mas que o destino do tempo economizado foi redirecionado. Então, a alternativa correta é a alternativa C, a alternativa Charlie. Segunda questão. Os jovens de hoje não leem como os de antigamente. Preferem o vídeo ao texto. Ainda assim, eles estão em constante contato com múltiplas linguagens, o que exige novas habilidades de leitura. A palavra eles refere-se a aos textos, os jovens do passado, os vídeos, os jovens de hoje ou as linguagens múltiplas. Mais uma vez, é mais uma questãozinha aí de coesão textual, relação semântica, referenciação e interpretação de texto. Alternativa correta? A alternativa delta, bebendo uma aguinha aqui, ó. O pronome eles estabelece uma referência anafórica aos jovens de hoje, retomando esse termo para evitar repetição. Trata-se de um exemplo de coesão referencial por pronominalização, tá ok? Utiliza-se pronomes para evitar repetição, tá ok? Questão terceira. Observe a tira. Imagine um tira com 2 quadros. No primeiro, uma pessoa está dizendo ao celular, estou chegando. No segundo, ela está saindo da cama visivelmente ainda em casa. Assinale a alternativa que melhor expressa o efeito de sentido da tira. A tira retrata um problema de conexão telefônica. O personagem ironiza a pontualidade como valor social. A imagem contradiz a fala do personagem, gerando um efeito de humor. A tira mostra a importância da sinceridade nas relações pessoais. A mensagem principal é a crítica à preguiça e ao comodismo. Alternativa certa, alternativa Charlie. A contradição entre o recurso verbal, fala do personagem, e o recurso não verbal, que é a imagem, cria o efeito humorístico. Ele afirma que está chegando, mas ainda nem saiu da cama, revelando o uso da mentira social como crítica leve. Questão 4. Questão é sobre dedução de ideias implícitas e reconhecimento do ponto de vista.
Reclama-se muito do barulho que as crianças fazem, mas raramente se pergunta por que há tão pouco espaço para que brinquem em paz. O autor do texto valoriza o silêncio acima das manifestações infantis, critica o comportamento das crianças barulhentas, aponta a ausência de políticas públicas como causa da violência, sugere de forma implícita que a sociedade é intolerante com as necessidades infantis e comemora o aumento dos espaços públicos dedicados à infância. Alternativa correta, alternativa delta. O autor não diz diretamente que a sociedade é intolerante, mas isso pode ser deduzido da crítica implícita. Reclama-se do barulho, mas não se oferece estrutura adequada para as crianças. Trata-se de uma opinião crítica disfarçada de constatação, o que exige leitura inferencial. Questão 5. Variedades linguísticas, marcos linguísticos, registro texto. Você vai me dizer que nunca colou numa prova? Ah, me engana que eu gosto. Todo mundo já colou. Com base no fragmento acima, assinar a alternativa correta. O texto utiliza exclusivamente a variedade padrão da língua portuguesa. A informalidade é percebida apenas nas ideias e não nas formas linguísticas. O uso de se e não prova demonstra marcas de oralidade e registro coloquial. O texto adota a linguagem formal com as marcas de regionalismo nordestino. A expressão me engana que eu gosto reforça o uso da norma culta da língua. Qual a alternativa correta? A alternativa Charlie. O uso do se e não prova demonstra marcas de oralidade e registro coloquial. Então o texto apresenta marcas de linguagem informal oral como se, redução de você, e não prova com forma oral de em uma prova. O uso do registro coloquial expressa espontaneidade e aproximação com o leitor. Não se trata da variedade padrão. Agora vamos passar para questões aí de noções de informática, sistemas operacionais Windows e Linux Ubuntu. No contexto da administração de arquivos em sistemas operacionais Windows 11 e Ubuntu 22.04, analise as proposições. No Windows, a exclusão de um arquivo pelo atalho Shift mais Delete o envia diretamente para a lixeira. No Ubuntu, o comando mv documento.txt /home/usuários/documentos move o arquivo para a pasta desejada. Tanto no Windows quanto no Ubuntu, é possível renomear arquivos por interface gráfica e linha de comando. Então, nós temos 3 alternativas, está pedindo a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa C, ou seja, apenas a 2 e a 3 estão corretas. Vamos entender aqui. O atalho Shift mais Del exclui permanentemente sem passar pela lixeira. Se apertar o Delete, ele vai para a lixeira. Se botar o Shift mais Delete, ele exclui permanentemente sem passar pela lixeira, tá ok? O 2 está correto, o MV move arquivos entre diretórios do Linux, e o terceiro é possível renumerar arquivos por ambos os métodos em ambos os sistemas. Segunda questão, sobre navegadores e uso da internet. Considere as seguintes afirmações sobre os recursos de segurança e funcionalidades dos navegadores. O modo de navegação anônima nos navegadores impede que os sites coletem cookies. Navegadores modernos oferecem sincronização de dados, como senha e histórico, entre dispositivos conectados à mesma conta. A utilização de extensões pode aumentar tanto a funcionalidade quanto o risco de segurança em navegadores. Alternativa correta, alternativa B, ou seja, apenas a 2 e 3 estão corretas. A 1 está incorreta porque o modo anônimo não impede que sites usem cookies, ele apenas não os salva localmente. Tá certo? Além disso, o modo anônimo ele vai evitar aí apenas a questão do histórico, mas o provedor dá acesso à internet, ele vai ter acesso a todas as informações, tá certo? Alternativa 2. Sincronização é possível via conta Google, Microsoft ou Mozilla. Extensões ampliam recursos, mas também podem ser vetor de vulnerabilidades. Questão 3. LibreOffice Calc. Tá? Em uma planilha do LibreOffice Calc, a célula A1 contém o valor 8, A2 contém 4 e A3 contém a fórmula igual SE, a parênteses, A2 igual 0, ponto e vírgula, erro, ponto e vírgula, A1 barra A2. O que será exibido na célula A3? Vai ser exibido a alternativa A, 0. Na alternativa B, erro. Na alternativa D, C, 2. Na alternativa D, hashtag div barra 0 exclamação. Ou na alternativa E, true. Alternativa correta, alternativa C. Vai ser exibido o número 2. Então, a função SE avalia se A2 igual a 0. Como A2 igual a 4, a condição é falsa. Portanto, retorna o resultado de A1 dividido por A2, que é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. A função evita o erro de divisão por 0 de forma adequada. Questão 4. LibreOffice Writer Editoração. Em relação à ferramenta LibreOffice Writer, assinar a alternativa incorreta. É possível aplicar estilos de parágrafo e criar sumário automático com base nesses estilos. O recurso controle de alterações permite visualizar modificações feitas em um documento colaborativo. Inserir uma quebra de seção é necessário para mudar a orientação da página no meio do documento. A função salvar como PDF
remove automaticamente todas as imagens para produzir o tamanho do arquivo. O recurso de mala direta permite personalizar cartas ou e-mails com campos variáveis de uma planilha. A alternativa correta, que no caso aqui nós queríamos a alternativa incorreta, é a alternativa D. A opção salvar com PDF não remove imagens automaticamente. Isso só ocorre se o usuário configura essa preferência. As demais opções estão corretas quanto ao funcionamento do Writer. Questão 5. Segurança da informação e malwares. Um usuário recebe um e-mail que simula ser do banco e solicita senha de acesso. Trata-se de phishing. Um programa que se instala disfarçado de software legítimo e espiona o usuário é um trojan. Um ransomware pode criptografar arquivos do sistema e exigir pagamento por meio de criptomoedas. Qual que é a alternativa correta? Alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Phishing é uma tentativa de enganar usuários para obter dados sensíveis. Trojan se passam por softwares inofensivos. Ransomware sequestra dados por criptografia e exige resgate. Agora vamos passar para questões sobre direitos humanos. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, assinada a alternativa correta. A declaração reconhece apenas os direitos civis e políticos, deixando de contemplar os direitos econômicos, sociais e culturais. A dignidade humana é reconhecida apenas no contexto do devido processo legal. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em direitos e dignidades e dotados de razão e consciência. A liberdade de opinião é garantida desde que sujeita à autorização prévia do Estado. A Declaração Universal tem caráter vinculativo para todos os Estados-membros da ONU, com força de lei obrigatória. A alternativa correta é a alternativa C. A alternativa C corresponde ao artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A alternativa A está errada porque a Declaração Universal abrange tanto direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Na alternativa, eu falava que não abrangia os direitos econômicos, sociais e culturais. A alternativa B, a dignidade é um princípio universal, não restrito ao processo legal. A liberdade de opinião é incondicional, no texto, aqui fala que depende de prévia autorização do Estado. E a declaração ela tem força moral, mas não é juridicamente vinculativa, embora influencie normas constitucionais e tratados, tá ok? Questão 2. Pacto de São José da Costa Rica, de acordo com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, analisa as proposições. A pena de morte pode ser admitida nos estados que não a tenham abolido, desde que aplicada em casos de crimes graves. A tortura e os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes são expressamente proibidos. Suspensão de garantias pode ocorrer mesmo sem estado de emergência oficialmente declarado. A alternativa correta, alternativa C. A 1 e a 2 estão corretas, ao passo que a 3 está incorreta. Vamos entender. A 1 está correta. O artigo 4º da Convenção admite a pena de morte em países onde ainda não tenha sido abolida, desde que com restrições e hipóteses expressamente previstas. A 2 também está correta porque a proibição de tortura está clara no artigo 5º, parágrafo 2º da Convenção. A 3 está incorreta porque a suspensão de garantia só pode ocorrer durante o estado de emergência declarado conforme o artigo 27 da Convenção. Código de conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Resolução 3469 de 1979. Segundo o Código de Conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotado pela ONU, é correto afirmar que o uso da força é proibido em qualquer circunstância, mesmo em legítima defesa. Os agentes da lei podem recorrer à tortura desde que haja suspeita fundada de grave ameaça à segurança nacional. Os funcionários devem manter o sigilo absoluto sobre qualquer informação de que tenham conhecimento, independentemente do seu conteúdo. O uso da força deve ser excepcional, proporcional e limitado ao mínimo necessário. Os funcionários devem priorizar a obediência hierárquica, ainda que isso implique violar os direitos humanos. Questão correta, questão D. O uso da força deve ser excepcional, proporcional e limitado ao mínimo necessário. Então, o Código determina, no artigo 3º, que o uso da força deve ser excepcional, proporcional e limitado ao mínimo necessário, e a tortura é absolutamente vedada. A alternativa da A está incorreta porque a força pode ser usada em casos extremos, como legítima defesa. A tortura é sempre proibida, o sigilo não é absoluto, especialmente em caso de violação de direitos humanos. A obediência não justifica a violação de direitos humanos. Vê artigo 2 e 8º, 2º e 8º do Código. Questão 4. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto de São José de Costa Rica compartilha o princípio fundamental de rejeição do princípio da presunção da inocência em crimes contra a segurança do Estado, reconhecimento de hierarquia entre os direitos econômicos e civis, permissão da tortura como meio excepcional de investigação criminal,
universalidade e não discriminação, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem. Suspensão definitiva dos direitos sociais em tempo de crise econômica. Alternativa correta, alternativa delta. Universalidade e não discriminação, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem. Tanto a declaração quanto o pacto estabelecem a universalidade dos direitos humanos e a vedação de qualquer forma de discriminação. Todas as outras alternativas elas estão contrárias frontalmente aos textos legais. A questão 5. Conforme os tratados internacionais de direitos humanos, é correto afirmar que os Estados devem apenas respeitar os direitos, mas não têm obrigação de garanti-los. A omissão estatal pode gerar responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. As normas internacionais de direitos humanos prevalecem apenas se houver decisão expressa do Parlamento Nacional. O respeito aos direitos humanos se aplica apenas a cidadãos nacionais. Alternativa correta, alternativa C. A omissão estatal pode gerar responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Então, a omissão do Estado, como a falta de investigação de abuso, violência institucional, negligência em garantir direitos, pode sim resultar em responsabilidade internacional, conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e previsão do artigo 1º do Pacto de São José da Costa Rica. Todas as outras estão incorretas por restringir indevidamente os deveres do Estado. Para a gente finalizar, quero trazer 2 bizus aqui para vocês aqui, para a prova de vocês, que já está batendo na porta aí. Então, quero deixar 2 bizus para realmente o dia da prova de vocês. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, vamos partir da premissa que vocês tenham 40 questões na prova, tá certo? Vamos lá, até questão 40. Aí eu faço a pergunta para você. Você vai começar resolvendo a prova da questão primeira até a questão 40, ou da questão 40 até a questão primeira? Ou seja, da forma crescente ou decrescente? O que você acha? Aí eu vou te responder, nenhum, nem outro. Como que eu vou fazer então, professor? Não vou fazer assim, não? Não vou seguir da primeira até a 40 ou da 40 à primeira? Não. O que você vai fazer? É uma técnica que a gente utiliza para fazer a prova. Quando tocou o sinal aí para iniciar a prova, você vai separar a prova por matérias, tá certo? Separar português, direitos humanos, legislação, enfim, separa por todas as matérias. E comece a resolver as questões que você tem mais facilidade. Isso é normal, todos nós temos mais facilidade em uma matéria em detrimento de outras matérias. Então, por que eu vou te pedir para fazer dessa forma? Nosso cérebro, ele é uma máquina, e uma máquina também cansa. Ela para, tem hora que ela vai parar, e ela vai cansar. Então, o que você faz? Se você começar a fazer pela questão mais fácil, quando chegar no momento de resolver as questões mais difíceis, você vai estar mais descansado. Por quê? Porque na hora que você resolver a questão mais simples, o seu cérebro vai gastar menos energia. Sendo que quando ele for resolver a questão mais difícil, ele vai gastar mais energia. Então, se você fizer o contrário do que eu estou te falando, ou seja, começar resolvendo as questões mais difíceis primeiro, para depois começar mais fácil, ou não usar técnica nenhuma, começar aleatoriamente, então você vai resolver a questão fácil, questão difícil, o que vai acontecer na prova que eu tenho certeza que alguma vez na sua vida já aconteceu, que é passar errado no gabarito, pedir uma questão que estava pedindo correta, você marcar incorreta, ou vice-versa. E por que isso acontece? Ou porque você está desatento, pode acontecer, ou porque você está cansado. Então, isso acontece justamente porque você não tem técnica. Como a prova é uma prova longa, que você tem que fazer muitas questões, comece fazendo primeiro as mais fáceis, para na hora que você estiver descansado, você resolver as questões mais difíceis. E pode também ser que aconteça, que é algo que nenhum professor quer que aconteça, que é o quê? Precisar chutar. Ah, professor, eu vou ter que chutar? Mas então, eu vou dar uma bizu para vocês aqui, uma dica. Se você precisar passar por essa parte que nenhum professor quer que aconteça, quer chutar, então eu vou te dar até uma técnica para você chutar. Então vamos lá. Vou apagar aqui para facilitar para vocês aqui. Então, partindo daquela premissa que a gente tem 40 questões, vamos partir agora de uma premissa que nós temos 4 alternativas, tá? A, B, C, D. Então eu não sei nenhuma questão, nenhuma, sei nada. Então eu vou ter que chutar? Então isso representa dizer o quê? Você tem 25% de chance de acerto. Então, nesse exemplo que eu estou usando para vocês têm mais chances de errar do que de acertar, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês, isso é muito difícil de acontecer, você não saber nada, se não souber nenhuma questão, da A até a D, então, meu amigo, se você não chegou nesse ponto, você também não merece passar na prova não, tá? Porque a prova é para quem se prepara, tá certo? Seria até injusto você passar, você chegar numa situação que você não sabe nada da prova. Então, vamos lá. Então, o que eu peço para você? Para facilitar, para ajudar nessa nossa técnica, você vai tentar eliminar 2 alternativas, tá certo? Se eu eliminar 3 alternativas, então você já está marcando a certa. Então, por isso que eu peço para você eliminar pelo menos 2. Por que eu peço para vocês fazerem isso? Porque aí a sua probabilidade de 25% já passou para 50%. Ou seja, você dobrou sua chance de acerto. Então agora você está empatado. Tem mais chance de acertar com mais chance de errar. Então,
você chegou nesse ponto. Então você vai ter que chutar alguma dessas duas aqui, a C ou a D. Você vai usar C de Cristo ou D de Deus? Nenhum nem outro. O que você vai fazer? Aí eu vou te usar outra técnica. Quando o examinador ele vai distribuir as questões, via de regra, tá? Isso é via de regra. Vamos lá, partindo daquela premissa de 40 questões. Então o examinador ele vai tentar distribuir essas alternativas de maneira proporcional. Então, de modo que é muito pouco provável que tenha, por exemplo, 30 questões A certa na prova. Na hora que soltar o gabarito lá, sai 30 alternativas A. É muito improvável. Também é improvável que saia assim, ó, igualzinho, 10, 10, 10. Mas é provável, por exemplo, 15, 10, 8. Aí isso é mais provável. Então, quando você chegar nesse momento você precisar chutar, eu vou te pedir para você fazer da seguinte forma. Levante, deixa essa questão que você vai ter que chutar para o último momento da prova sua. Literalmente para o último momento. Você vai levantar quantas alternativas A você marcou, B, C e D. E aí, o que você vai chutar? Chuta aquela que você marcou menos. Supondo que seja a letra C, marca a letra C. Isso aí vai me garantir acerto? Não vai te garantir acerto. Mas se você já está numa situação que você está no desespero, ou seja, está tendo que chutar, então utilize essa técnica. Isso vai garantir você acertar mais uma vez? Não vai garantir. Mas esses 50% que eu estou falando para vocês aqui, talvez aumentar mais 1 ou 2%. Aí a gente já passou mais chance de acertar do que errar. Então, eu peço para vocês fazerem isso. Isso aqui já me garantiu acerto, também que já me garantiu erro. Mas mais uma vez que eu estou falando para vocês, como vocês estão no momento mais esperador do concurseiro, que é ter que chutar, aí então, vamos usar essa técnica aqui, porque ela pode ajudar vocês aí a se livrarem, a ajudar vocês aí a acertar uma questão que vocês não saibam, tá ok? Então aqui nós finalizamos nossa aula. Bons estudos, boa prova para vocês. Deixo minha continência e boa prova. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, pessoal, alunos, alunas do Instituto Oliver. Eu sou a professora Carol, professora de História e Geografia, e hoje eu estou aqui para a nossa revisão de véspera. Hoje a gente vai revisar os principais pontos que nós vimos, né, ao longo do curso. Vamos analisar as possibilidades também, algumas possibilidades que eu acredito bastante que estejam na prova de vocês, principalmente em relação aos ciclos econômicos do Estado do Paraná, beleza? Então vamos lá, vamos junto. Bom, para a gente começar, pessoal, temos aqui uma primeira questão que vai dizer o seguinte, que a economia paranaense possui uma forte base agrícola e industrial. A agropecuária praticada no estado é de ponta. As principais indústrias são as automobilísticas, eletroeletrônicas e alimentícias. Há ainda a presença forte do setor turístico no estado. O Paraná oferece uma ótima infraestrutura logística por meio de uma ampla rede de rodovias, ferrovias, portos marítimos e fluviais. No estado está localizada a usina de Itaipu, principal usina hidrelétrica do país. Bom, a questão vai te perguntar então sobre os ciclos econômicos do estado do Paraná. Pedir para você marcar V para as verdadeiras e F para as falsas, né? A primeira alternativa vai falar que o ciclo do ouro foi o primeiro na região que atraiu os principais povoadores, como os portugueses. No caso, pessoal, essa alternativa aqui está correta, né? Sabemos já que o processo de povoamento do estado se deu principalmente a partir do ciclo do ouro, tá? Então, no século XVII, as primeiras lavras de ouro no litoral do Paraná, sobretudo, tá? Na região de Paranaguá, elas foram essenciais para a interiorização da ocupação portuguesa. Deixei aqui no comentário para vocês. Então, relacionado, né, comparado a Minas, foi um ciclo, digamos, modesto, mas foi muito importante para estabelecer ali as primeiras vilas, né, com presença portuguesa ali no sul da colônia. Então, esses primeiros colonizadores é que vão marcar, então, esse processo, tá? Principalmente motivados, né, pela extração mineral, belezinha? Depois vai dizer aqui, ó, que o estado teve um ciclo do tropeirismo que abriu trilhas pelo interior e criaram cidades como Rio Negro, Lapa,
Ponta Grossa, Palmeira e Castro. Aqui também sabemos que está correto, né? Vamos analisar o comentário. Olha só, o tropeirismo vai ser ali uma das principais fontes econômicas também, né? Entre o século XVIII e o século XIX, pessoal. E o tropeirismo vai ser essencial no processo de formação territorial, no processo de formação urbana do Paraná. O que nós vimos? Que o tropeirismo eram as tropas, né, que transportavam gado entre o sul e o sudeste do Brasil. Então, eles faziam rotas, passavam por rotas, como o chamado Caminho das Tropas, e ali foram fundando, né, foi levando à fundação de importantes centros urbanos na região aí do Planalto Paranaense, belezinha? A terceira alternativa aqui vai dizer que no século XIX veio o ciclo da erva mate e depois veio o ciclo da madeira, que atraiu milhares de agricultores da Itália, Alemanha, Polônia, Ucrânia, Suíça, Rússia e Japão. Aqui também está correto, né, pessoal? Coloquei aqui no comentário para vocês que o ciclo da erva mate ele vai ter esse auge aí no século XIX e início do século XX, especialmente nas regiões de Curitiba, de Campos Gerais e no sul do Paraná. Tá? Essa erva mate era exportada para países do Prata, gerava ali, né, para a Argentina, para o Paraguai. Então, gerava ali uma riqueza regional. Isso foi ajudando a expansão econômica do Estado, beleza? Depois a gente vai ter, né, posteriormente, com a expansão agrícola, a construção das primeiras ferrovias, né? E aí vem o ciclo da madeira, que era voltado principalmente para a extração da araucária, também chamada aí de pinheiro do Paraná. Então, ambos os ciclos atraíram muitos imigrantes, né? Alemanha, Polônia, Ucrânia, Suíça, Rússia e também no Japão. Belezinha? Depois vai falar que o ciclo seguinte foi o do café no século passado, no século XX, em toda a região norte do Paraná. Nos anos 1960, o café dominava a economia, atingindo 60% do valor de produção rural paranaense. Aqui também está correto, né, pessoal? Nós vimos a importância que o café teve para o desenvolvimento do estado. Então, o ciclo do café no Paraná ele vai começar a se intensificar na década de 40, 1940, vai ser impulsionado ali pela fertilidade do chamado solo roxo, né, no norte do estado, e vai contribuir na fundação aí, no desenvolvimento, tá, de cidades como Londrina, como Maringá, Apucarana, que vão se desenvolver muito com base na cafeicultura. Beleza? Em 1960, o Paraná era o maior produtor nacional de café. 60%, cerca de 60% do valor bruto de toda a produção agropecuária estadual era de café. Belezinha? E aqui, pessoal, por último, vai dizer que nos anos 1970 é que o Estado começou a se industrializar, já com fábricas de grande porte em áreas de material elétrico, comunicações, automobilística e refinarias de petróleo na região metropolitana de Curitiba. Pessoal, aqui ela é parcialmente, né, verdadeira, mas ela é incorreta no conjunto, beleza? Por quê? Porque essa industrialização no Paraná, pessoal, ela realmente se intensifica nos anos 70, né? Com o incentivo à instalação dos chamados parques industriais, principalmente na região metropolitana de Curitiba, como nós vimos, né? Então, nessa época vão surgir ali setores como material elétrico, comunicações, beleza?
Só que essa indústria automobilística no Paraná, ela só vai se consolidar a partir da década de 90, de fato, tá? Que é quando chega ali a Volkswagen em 99, a Renault em 98, a Audi, beleza? E também a refinaria, né, Getúlio Vargas, a Repar, ela foi inaugurada em 1977, então seria ali um único exemplo que poderia caber aqui na alternativa dos anos 70. Mas essa industrialização ela vai se intensificar de fato nos anos 90, né? Em relação aqui às fábricas de grande porte que eu digo, beleza? Então, aqui no caso, nessa questão, a gente pode considerar que a letra A está correta com essas afirmativas aqui verdadeiras. Vamos só relembrar aqui em relação aos ciclos da economia, meus caros. Século XVI e início do XVII, então, nós vamos ter aqui as primeiras lavras de ouro, né, no litoral, principalmente na região de Paranaguá, que vai atrair então os primeiros colonos. Vamos ter o tropeirismo e a fixação dos primeiros núcleos urbanos, né? Rio Negro, Lapa, Ponta Grossa, Palmeira e Castro. Então tem uma integração ali a nível sul-sudeste. Depois, no século XIX, é onde vai ter, então, a expansão da erva mate, uma formação de capital local, a chegada dos imigrantes europeus, vão surgir ali os primeiros engenhos, né? É ali já um embrião industrial, digamos assim, beleza? Entre 1900 e 1940, nós vamos ter o ciclo da madeira, né? A exploração dos pinheirais, as serrarias. Entre 40 e 75, café, tá? Principalmente no norte do estado. O Paraná assumiu a liderança nacional. E em 70 nós vamos ter o início dessa industrialização mais diversificada, né? A Repar, a Volvo, a entrada das indústrias de eletroeletrônicos, o refino de petróleo, posteriormente o polo automobilístico, mais especificamente, então, nos anos 1990. Belezinha, pessoal? Vamos aqui então para a nossa segunda questão sobre a industrialização paranaense, que vai dizer o seguinte, ó, que a industrialização paranaense passou por um processo gradual com forte influência política, com forte influência da política estadual de ordenamento territorial. Sobre este processo, analise as alternativas abaixo. Então vamos lá. A industrialização de base no Paraná começou na década de 1930, com a instalação de montadoras multinacionais na cidade de Londrina. Aqui já está incorreto, né, pessoal? Por quê? Porque a industrialização nos anos 30, ela ainda era muito incipiente, ela não envolvia ainda as montadoras, as grandes montadoras, tá? Depois, a opção aqui, número 2, a implantação, a criação da cidade industrial de Curitiba, na década de 1970, faz parte de um esforço planejado para descentralizar e racionalizar o crescimento urbano e atrair setores de eletroeletrônicos e comunicações. Então, essa aqui ela está incorreta, ela é parcialmente correta, né? Por quê? Porque o objetivo principal da cidade industrial de Curitiba era conter a expansão urbana, né, desordenada e planejar ali uma ocupação industrial. Então, não era só uma questão de atrair setores específicos, beleza? Então, aqui também está incorreto. Depois vai dizer que a implantação da refinaria Getúlio Vargas, a Repar, no município de Araucária nos anos 70, marca a inserção do Paraná no mapa da indústria de energia e refino de petróleo no Brasil. Aqui está correto, né? De fato, foi nos anos 70 e de fato foi importante para incluir aí o Paraná no mapa da indústria de energia e refino de petróleo. Depois, as grandes montadoras automobilísticas chegaram ao estado a partir dos anos 90, com destaque para Renault, Volkswagen e Audi, marcando a nova fase do parque industrial. Então, aqui também está correto. Sendo assim, essa questão fica aí com as alternativas 3 e 4. Podemos marcar, então, a letra B. Belezinha?
Depois vai dizer aqui sobre a política imigratória no Paraná, pessoal. Entre os séculos 19 e 20, foi impulsionada por interesses econômicos e territoriais. Sobre este processo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A chegada dos imigrantes europeus e japoneses no Paraná esteve exclusivamente ligada à exploração do café no norte do estado, que exigia grandes contingentes de mão de obra nos latifúndios, pessoal. Então, olha só, aqui está incorreta, porque essa chegada dos imigrantes europeus, ela vai acontecer anteriormente, beleza? Depois vai dizer aqui que os colonos poloneses, ucranianos e alemães foram direcionados prioritariamente para as regiões de solo roxo, em função da fertilidade e da proximidade com os portos de escoamento. Aqui, pessoal, está incorreta. Por quê? Porque essa preferência pelo solo roxo, isso era mais voltado para o café, né? Então, nesse caso aqui, assim como a por exemplo, né, os imigrantes eles se distribuíram ali por várias regiões e não apenas no norte, beleza? Então, essa aqui também ela está incorreta. Depois vai dizer que a colonização promovida por empresas particulares e o Estado resultou em núcleos agrícolas de pequenas propriedades voltadas à subsistência e o abastecimento interno. Então, aqui se refere à chamada agricultura familiar, né? Que nós comentamos bastante, que foi uma característica desse período, com destaque para as regiões centro-sul e oeste do Paraná. Aqui nós já temos a alternativa correta. Depois vai dizer que os japoneses se concentraram exclusivamente na faixa litorânea do estado, por conta da semelhança climática com o arquipélago asiático e da visibilidade da risicultura. Aqui está incorreto, né? Porque os japoneses, principalmente os imigrantes japoneses, foram condicionados, foram direcionados ao norte e oeste e não necessariamente ao litoral. Então, aqui a gente pode marcar com tranquilidade a alternativa C. Questão número 4. O Paraná destaca-se nacionalmente por sua estrutura logística e posição geográfica estratégica. Sobre esse aspecto, analise. Então, vamos lá. A infraestrutura rodoviária e ferroviária do Paraná tem papel decisivo na integração entre o centro-oeste brasileiro e a região sudeste e os países do Mercosul. Aqui está, então, correto, beleza? Essa infraestrutura rodoviária e ferroviária tem, de fato, papel decisivo nessa integração. Inclusive, essa integração entre regiões, ela vai acontecer a partir da implementação dessa infraestrutura rodoviária e ferroviária. Depois vai falar aqui que o Porto de Paranaguá é um dos principais terminais graneleiros da América Latina, sendo fundamental para o escoamento de commodities como soja e milho, beleza? Aqui nós temos então uma opção que ela é correta, belezinha? Aqui vamos considerar que é então verdadeiro, ok? Depois, a número 3 vai falar o seguinte, que a usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no Rio Iguaçu, representa a maior capacidade instalada do país, sendo decisiva para o fornecimento de energia para toda a região sul. Aqui também está incorreto, né? Por quê? Porque a usina de Itaipu, ela está localizada, pessoal, no Rio Paraná, tá? Não no Rio Iguaçu. E por último aqui, a economia paranaense atual mantém forte dependência da agropecuária, com destaque para grãos e proteínas, ao mesmo tempo em que diversifica a sua base industrial, que também está correto. Belezinha, pessoal? Então, nessa aqui nós fizemos aí um V ou F, ok? Então, essa economia paranaense atual, tá? Mantém aí uma forte dependência da agropecuária,
é um dos principais estados, né, que vão compor o PIB nacional com a agropecuária, com destaque então para os grãos e proteínas, ao mesmo tempo que diversifica também a sua base industrial. Belezinha? A seguir, aqui o processo de colonização do Paraná, nessa quinta questão, foi marcado por diferentes momentos históricos que variam conforme os interesses econômicos e as políticas territoriais implementadas por agentes públicos e privados. Sobre a formação territorial e os projetos de povoamento do Estado, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. As primeiras ocupações permanentes na região do atual território paranaense ocorreram a partir da exploração de ouro no litoral, sobretudo na vila de Paranaguá, fundada em 1648, lá no século XVII. Aqui também está correto, beleza? O século XVIII foi marcado pela intensificação do tropeirismo, que deu origem a um eixo de circulação entre o sul e o sudeste do Brasil, com destaque para a fundação de cidades como Castro, Lapa e o longo caminho de Viamão. Aqui também está correto. Depois, a partir de 1855, com a criação da província do Paraná, intensificaram-se as políticas de colonização oficial, voltadas à atração de imigrantes europeus, como alemães e poloneses, para o norte do estado. Então, essa denominação aqui, ó, ela não procede, porque ocuparam, né, em várias regiões e não só no norte do estado, nas regiões de solo roxo, né? E aqui no número 4, no século XX, empresas colonizadoras privadas como a Companhia de Terras Norte do Paraná foram fundamentais na ocupação agrícola de áreas até então pouco povoadas, como o norte e oeste do estado, com destaque para a fundação de cidades planejadas como Londrina e também Maringá. Aqui também está correto. Belezinha, pessoal? Então, acredito fortemente que essa parte de ciclos econômicos, né, possa ser cobrada na prova de vocês. Eu agradeço mais a atenção de todo mundo. Desejo uma boa prova para todos, que todos sejam aprovados e realizem o sonho, né, da estabilidade. E agradeço demais a atenção de todos vocês. Valeu! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de semana. Tá começando aqui nossa revisão geral para sua prova, que já é o quê? Já é esse fim de semana, né, pessoal? Nós trabalhamos, eu lembro quando foi lançado esse edital, né? Eu tive aqui, eu preparei para vocês, fiz o nosso cronograma. Nós preparamos um reta final aqui, especialmente para os senhores. Salvo engano, quando lançou o edital, a gente tinha ali exatamente 79 dias, né? Ou 89, salvo engano, o tempo vai passando. Enfim, nós preparamos, nós nos dedicamos. Para quê? Para chegar nesse momento e a gente fazer essa revisão com os principais tópicos para você. Ah, Felipe, você vai chegar aqui agora e vai trazer aquilo que vai cair na prova? Pessoal, se fosse fazer isso, eu ia conversar aqui no Instituto, a gente ia vender prêmio da Mega Sena. Isso. Tem aluno que acha que a gente está dando questões de prova. Não. O que é uma revisão final? O que é uma revisão final de véspera de prova para uma prova que vai acontecer nesse fim de semana? Nós fazemos um estudo bem minucioso das matérias que mais caem em concurso. Então nós tivemos esse trabalho, nós tivemos esse cuidado de pesquisar aquilo que tem a maior probabilidade de cair na sua prova. Tá entendido isso? Porque na semana que vem, eu assisti a revisão final e a questão tal não estava na prova. Então é hora da gente colocar pingo no i e pingo no J, tá bom? Vamos entender essa questão. Teve aluno aí que me encheu o saco os 89 dias, os 80 dias finais, encheu o saco no bom sentido. O cara me cobrou, o cara perguntou, o cara tirou dúvida. Esse vai pegar essa revisão, vai assistir na velocidade um pouco mais acelerada e vai chegar para a prova, esse cara vai estar aprovado. Mas se você não conseguiu por várias razões, hoje nós vamos fazer aqui o revisão com as matérias com maior tendência de cair na sua prova. Beleza? Então, sem mais delongas, eu sou Felipe Artuso. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a matéria, quiser me mandar hoje à noite, amanhã,
5 minutos antes da prova, se eu ver, eu vou te responder com o maior carinho e amor, beleza? Pode mandar, Felipe, vou ter que te pagar para fazer isso. Não, eu faço de graça, porque eu gosto de conversar com o aluno. O cara que está preparado, a gente ajuda, beleza? Então, pegue-me aqui, pode me chamar no Instagram, manda uma mensagem, precisou, me dá o toque. Precisou, me chama que a gente troca essa ideia, beleza? Vamos lá, Deus é fiel, se você estudou, se você se preparou, eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida, tranquilo? Então, primeira questão aqui que eu acho, ó, peguei essa questão tem caído muito em concursos públicos, por quê? Primeira coisa que você tem que entender, ela trata o quê? Direitos fundamentais / direitos políticos. Artigo 1, artigo 1º, artigo 15, artigo 17 da Constituição Federal, cai muito em prova. Então vamos lá, eu fiz essa questão, eu peguei essa questão, que ela vai conseguir te explicar. Dentro dessa questão nós temos várias alternativas aqui que vai te facilitar. O que ela fala? No que concerne aos direitos políticos e a aplicabilidade das normas constitucionais, de acordo com a Constituição de 88, é correto afirmar que, primeira coisa que você vai fazer na sua prova, para mim e para você, é saber o quê? O que a questão está querendo? Ela está querendo saber é correto. Muita atenção, que você vai estar fazendo a sua prova aí, você vai estar na ansiedade, você vai estar querendo ali passar rápido pro gabarito, o fiscal já está te cobrando, o fiscal já está te perguntando, e aí, tá acabando, faltam 30 minutos. Toda questão que você pegar, você vai olhar. O que a questão está querendo falar? Ela está querendo o correto. Por que eu estou falando isso? O óbvio precisa ser dito várias vezes. Muito aluno bom, aluno que estudou, ele não vê. Geralmente a questão pode estar perguntando, é incorreto afirmar que? Ela está perguntando incorreta, você vai lá, vê que a alternativa A, por exemplo, é a alternativa correta, você se embananou todo. Então a primeira coisa que você vai fazer, conversar com a questão. Porra, o que a questão está querendo? A correta. Dá um risco lá, traça igual eu fiz aqui. Ela quer incorreta, traça lá para você não se perder, beleza? Vamos lá, é correto afirmar que? Alternativa A, o voto é facultativo para os maiores de 65 anos de idade. É elegível militar alistável, o qual poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 20 anos de serviço. A cassação dos direitos políticos é possível nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgada. O direito ao voto das pessoas presas é assegurado, desde que ausente condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Pessoal, alternativa correta aqui é a letra D. O direito ao voto das pessoas presas é assegurado, desde que ausente condenação criminal transitado em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Trouxe para os senhores aqui a explicação, por que a D é a correta, certo? Você faz a leitura aí. Lembra que a regrinha do artigo 15 da Constituição? Lá vai tratar sobre perda. Primeiro você vai lembrar, não existe cassação de direitos políticos. Os direitos políticos, eles somente ocorre a perda dos direitos políticos ou a sua suspensão. Tá? Revisão rápida aqui para você. A perda acontece em duas situações. Qual que é a primeira situação? Condenação por improbidade administrativa. Segunda situação que ocorre é a perda dos direitos políticos. Situação do artigo 15, está lá no artigo 15 também. Improbidade, que eu falei. E a segunda, a pessoa não querer cumprir uma obrigação imposta, prevista na Constituição, mas que ela não... Deixa eu te explicar de uma forma bem tranquila para você entender. O cidadão ele tem que se alistar no exército, beleza? O cidadão tem que se alistar no exército. Ele vai e fala assim, ó, eu tô nesse período aqui, eu vou estar prestando a faculdade, eu passei na faculdade. Quando eu terminar a faculdade, eu
eu presto o serviço militar obrigatório. Aí o que vai? Chega quando acabou o período obrigatório, ele não presta o serviço militar. O que vai acontecer? Ocorre a perda dos direitos políticos dele. Por quê? Ele tinha que cumprir, teve outra alternativa para ele fazer e ele não fez, tá? Então, essas são as duas situações aí. Perda e suspensão dos direitos políticos. Beleza? Vamos lá. Alternativa 2. Imagine uma escola pública que funciona sem oferecer merenda, banheiros ou aulas de forma regular aos alunos. É um exemplo claro de desrespeito à legislação brasileira, já que o poder público é obrigado por lei a garantir educação de qualidade a todos os brasileiros. Para a escola funcionar de forma apropriada, entra em cena o Ministério Público, certo? Considerando a situação exemplificada anteriormente, não se trata de uma justificativa para a ação do Ministério Público. Olha para você ver, de novo, o óbvio sendo dito. O óbvio precisa ser dito. Ele está te pedindo uma alternativa aqui. Não se trata de uma justificativa. Não se trata de uma justificativa. Tá vendo como você tem que ter atenção? Você tem que fazer a leitura da questão com tranquilidade, com calma. Então, primeira coisa que vai fazer, você vai arriscar o não. Qual dessas aqui não se trata de uma justificativa para a ação do Ministério Público? Vamos lá. A instituição é a grande fiscal do cumprimento das leis. Atua na defesa dos interesses sociais indisponíveis. É uma instituição pública permanente vinculada ao Poder Judiciário. Tem como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade, entre outros. Pessoal, como aqui seria uma questão incorreta, não é função do Ministério Público a letra B. A letra C. Então aqui você marcaria a letra C. É uma instituição pública permanente vinculada ao Poder Judiciário. Pessoal, negativo. O Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário, tá? O Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Trouxe explicação para os senhores. Atenção nesse tópico. Atenção nesse tópico, tá? Primeiro, Ministério Público não pertence ao Judiciário. Judiciário, vamos fazer um link aqui. Artigo 1º. São poderes indivisíveis, né? Judiciário, legislativo e executivo. Eles são indivisíveis, eles não se dividem. Eles são soberanos, eles têm autonomia própria. Tranquilo? Então, não se percam nessas divisões, não se percam nessas funções. O Ministério Público, ele não é vinculado ao Poder Judiciário. Beleza? Vamos lá. A aula que hoje é correria, tá, pessoal? A gente vai passar, não é aula de ficar explicando muita matéria, é aula pra gente estar aqui fazendo a dinâmica, macetando a questão para os senhores aí, tá? Vai dar certo. Alternativa 3. Determinado promotor de justiça, em entrevista a uma rádio local, concedida na qualidade de procurador da República, utilizou-se de expressões inadequadas e desrespeitosas ao se referir à sociedade, a determinada autoridade judiciária federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público. Sobre a situação hipotética em tela e considerando o entendimento do STF, analise as afirmativas a seguir. Analise as assertivas a seguir. 1. A liberdade de expressão pode sofrer limitações, desde que razoáveis, proporcionais e visem a prestigiar outros direitos e garantias de mesmo status. Jus fundamental. Honra, imagem, vida privada, intimidade. Alternativa 2. A liberdade de expressão não pode ser invocada para excluir a possibilidade de responsabilização disciplinar dos membros do Ministério Público, que se portem de forma a violar os direitos fundamentais de qualquer pessoa ou revelem, através de manifestações, absoluta inadequação aos vetores axiológicos e aos parâmetros éticos e jurídicos que regem a atuação dos membros do órgão. 3. A Constituição da República outorga ao Conselho Nacional do MP a competência originária para o recebimento de reclamações disciplinares contra membros
do MP. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente tem 3 questões, tá? Nós temos aqui 3 questões e você tem que saber qual está correta, tá? Você vai pegar qual está correta. Pessoal, aqui as 3 questões encontram-se corretas, tá? As 3 questões estão corretas. Você marcaria aqui a letra A, beleza? Porque a liberdade de expressão, a despeito de possuir uma preferred position nas democracias constitucionais contemporâneas, pode sofrer limitações, tá? Pode sofrer limitações, desde que razoáveis, proporcionais e vive a prestigiar outros direitos do mesmo status justo fundamental. Então aqui também eu trouxe, mas a explicação do item 2 e do item 3, você pega o nosso slide, faz a leitura, tá? Por que eu coloquei uma questão mais longa? Para você se familiarizar. Na sua prova, eu tenho certeza que virão questões um pouco mais longas. Por que o examinador põe isso? Você pega essa questão aqui, você está um cara atento, você está disciplinado, você estudou, é uma questão fácil. Aí você pega uma questão com um pouco mais de letras, palavras, uma questão mais extensa, o examinador faz isso para quê? Para te levar ao erro, para te levar à exaustão. Você está fazendo a prova, você olhou ali, porra, velho, questão desse tamanho tá foda, não vai dar, tá? Vai pegar, não dá, tô cansado. O examinador faz isso para te pegar. Ele quer fazer o quê? Ele quer selecionar os melhores candidatos. E tem várias formas dele fazer esse peguinha nos candidatos. Não somente trabalhar ali com as questões de concurso, beleza? Então atenção com as questões longas. Explicação, faço a leitura para mim aqui e vamos continuar. Luvanor, analista do MP do Pará, ao revisar nova técnica elaborada por outro servidor, se deparou com algumas passagens que dizem respeito ao regulamento constitucional acerca da família, da criança, do adolescente, do idoso e dos indígenas. Então olha para você ver, numa mesma questão nós vamos trabalhar aqui sobre família, criança, adolescente, idoso e indígenas. Vamos lá, 1. A Constituição prevê a possibilidade de remoção dos grupos indígenas de suas terras em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, atendidos os requisitos estabelecidos. 2. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o MP em todos os atos do processo. Item 3. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em casa de albergado ou estabelecimento adequado, mantido pelo Estado. 4. A Constituição, no capítulo relativo ao tema, adota a prioridade absoluta dos direitos da criança, do adolescente e do jovem, assim como estabelece a isonomia entre os filhos, havidos ou não, da relação do casamento. Após detida análise, Luvanor concluiu corretamente que, pessoal, somente uma está incorreta, 3 alternativas estão incorretas, 2 alternativas estão incorretas, nenhuma alternativa está incorreta. Pessoal, alternativa aqui, somente uma alternativa está incorreta, tá? Trouxe para os senhores aqui, cada qual, bem explicadinha, você vai entender, tá? Por que só uma está incorreta. Faz o seguinte, faz a leitura, identifica, forma o seu raciocínio jurídico para chegar na sua prova e você identificar por que aquela alternativa está correta, por que ela está incorreta, beleza? Então, aqui você marcaria a letra A. Vamos lá. Quinta questão e última questão de direito constitucional. Quinta questão de direito constitucional. Sobre a regulamentação da atuação do MP, de acordo com o dispositivo na atual Constituição da República, e considerando o entendimento do STF, assinale a alternativa correta. A intervenção é ato de natureza política excepcional, cujo procedimento envolve os poderes executivo e legislativo, não sendo dado ao MP legitimamente para representação ao Poder Judiciário para sua provocação. B. É constitucional. Pessoal, já
Primeiro, alternativa ele que é a correta. Já te falo que a alternativa A está errada. É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que permita a recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, sem limites e mandados, tendo em vista o parâmetro estabelecido na Constituição da República para o Procurador-Geral da República. Pessoal, a alternativa também é errada. Por quê? Nós trabalhamos aqui com a simetria entre Constituição Federal e Constituição Estadual. Ou melhor, a simetria. A Constituição Estadual, ela só pode estabelecer aquilo que está de igualdade com a Constituição Federal. Ela não pode criar novos parâmetros constitucionais que não se equaliza com a Constituição Federal. Beleza? C. Os ministérios públicos dos estados formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros da respectiva Assembleia. Pessoal, alternativa também incorreta, porque o Ministério Público ele forma essa lista tríplice, tá? Com integrantes da carreira. Porém, essa aprovação ela não é pela maioria absoluta. Tranquilo? E a alternativa correta sobra a letra D. Vamos lá. Não obstante a autonomia institucional que foi conferida ao MP pela Carta Política, permanece na esfera exclusiva do Poder Executivo a competência para instaurar o processo de formação das leis orçamentárias em geral. A Constituição autoriza apenas a elaboração na fase pré-legislativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes, tá? O que você tem que entender? O Poder Executivo, de forma atípica, ele pode sim fazer uma legislação, tá? De forma atípica, ele trabalha sim no âmbito da legislação, beleza? A alternativa correta aqui você entenderia ela pelo 127, né? Confere ao MP autonomia financeira, beleza? Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais questões de revisão aqui para sua prova desse fim de semana. Alternativa 1. Vamos colocar aqui outra matéria. De acordo com a Lei Orgânica Nacional da PM e dos Corpos de Bombeiros Militares, assinale a alternativa correta a respeito da natureza e subordinação dessas instituições. Vamos lá, assinale a alternativa correta sobre subordinação e natureza dessas instituições. Vamos lá. A. Podem ser comandados por oficial da reserva ou reformado, desde que tenha experiência prévia no comando da instituição. Tem como função principal a investigação de crimes comuns, atuando de forma complementar à Polícia Civil. São instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado, subordinado aos respectivos governadores. Subordinam-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para fins de coordenação operacional e administrativa. Pessoal, tratou de lei orgânica, o que você vai lembrar? O que você vai levar para sua prova aqui quando você ver o tema lei orgânica das PMs? Não tenho dúvida que essa questão de lei orgânica da PM vai estar na prova. Lembra aqui da alternativa C. São instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de estados, subordinadas aos respectivos governadores. É isso que você vai levar. As PMs e os corpos de bombeiros estaduais não são subordinadas ao presidente da República. Essa questão pode estar na sua prova para te confundir, tá? Lembre-se, elas são subordinadas ao governador do estado. Tranquilo? Então vamos lá. Mais uma questão aqui para os senhores. São condições básicas. São condições básicas para o ingresso nas PMs e nos corpos de bombeiros militares dos estados, do DF e dos territórios, conforme a Lei Orgânica Nacional. Pessoal, vou colocar mais questões de lei orgânica aqui, porque eu tenho muita certeza que pode anotar e pode me cobrar. Se não cair alguma questão de lei orgânica das PMs e dos corpos de bombeiros, essa lei que foi atualizada há pouco tempo, eu
pago o seu curso de volta. Eu te garanto isso. Se não cair uma questão, eu pago o seu curso de volta. Você pode me chamar, tá? Eu tenho certeza que uma questão de lei orgânica vai cair na sua prova. Alternativa A. São condições básicas para o ingresso. A. Não possuir tatuagens visíveis quando em uso dos diversos uniformes de obscenidades. Pessoal, o militar, candidato à polícia militar, ele pode ter tatuagem? Pode. Ele pode ter tatuagem. Ela pode ser visível? Hoje em dia pode. Ela pode ser visível. O que ele quer falar aqui? Ela não pode conter obscenidades. Você não vai tatuar, por exemplo, um casal transando no seu pescoço. Ah, Felipe, me dá outro exemplo, porque esse aí tá muito fácil. Cara, você não vai cravar aqui o símbolo do PCC no seu pescoço, do Comando Vermelho, do nazismo. Então, atenção nesse ponto, tá? Questão atualizada, questão que vai estar na sua prova. 2. Ser aprovado em exame toxicológico apenas no momento da posse, sem necessidade de larga janela de detecção. Pessoal, não. O exame toxicológico ele é previsto? Sim. Ele é previsto sim. Só que ele tem uma janela de detecção. Ah, nos últimos, eu quero um... O que o edital vai falar? O que esse exame vai pedir? Eu quero sim um exame toxicológico com a janela de 180 dias, de 90 dias, anteriores àquela data específica. Atenção nesse ponto, tá? Então, de fato, aqui essa alternativa já está errada. Outra situação, letra B, ter capacitação física e psicológica compatível com o cargo, verificada por meio de exame de aptidão. Ter idade mínima de 18 anos na data de inscrição no concurso. E aí, pessoal? Ter idade mínima de 18 anos completos na data de inscrição de concurso. Ó, vamos deixar uma interrogação que dá pra gente voltar. C. Não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a atividade, no termos da legislação do ente federado. Ter idade máxima de 30 anos para ingresso no quadro de oficiais. Vamos lá, essa aqui também deixaria algum candidato ligeiro em dúvida. Ser brasileiro, estar crítico com as obrigações militares e eleitorais, comprovar na data de admissão, de incorporação, de formatura, o grau de escolaridade superior. Essa aqui também eu colocaria um asterisco. E aí, pô, Felipe, questão aparentemente fácil. Vamos lá, vamos identificar. Letra B eu já te falo que está errada. Alternativa B está errada. Por quê? Pessoal, atenção com idade mínima para incorporação nas polícias. Por quê? Não é 18 anos completos. O que são 18 anos completos? Atenção, é questão polêmica, mas você tem que entender isso. 18 anos completos seria o cidadão ali com 18 anos, 11 meses, 30 dias, 59, faltando um segundo para ele entrar, para ele completar os 19. Isso é 18 anos completos. Isso é diferente. Por quê? O militar, para ter a idade completa, ele não precisa ter 18 anos completa para inscrição no concurso. Primeira coisa, ele tem que ter 18 anos. Segunda situação, na inscrição do concurso, ele pode ter 17 anos. Inclusive, quando eu fui aprovado na Polícia Militar, eu tinha 17 anos. No meu ato de aprovação, quando eu fiz a prova, eu tinha 17 anos. No ato da minha posse, o cidadão tem que ter 18 anos. Mas não são 18 anos completos. Atenção com esses termos, porque a banca pode... Eu até creio, se ela colocar essa questão de 18 anos completos, incompletos, é o tipo de questão que cabe até recurso, que é uma situação muito ambígua. Mas qual que é o X da questão aqui? Para inscrição no concurso, idade mínima... Olha aqui, ter idade mínima de 18 anos completos na inscrição do concurso. Não, pessoal. Ele pode ter 16 anos no ato de inscrição. Se a posse dele ocorrer... Se no ato da posse ele tiver os 18 anos completos e cumprir aquele requisito, tá ok, tá dominado. Beleza? Então, é o erro. A B,
eu coloquei ela, quando eu fiz essa questão, eu mesmo que fiz ela. Eu pensei nessa questão, da gente trabalhar algo que vai estar na sua prova. Alternativa C, vamos lá. Não registrar antecedentes penais dolosos. Primeira coisa, pessoal, os antecedentes penais aqui, ele não faz distinção de dolosos ou culposos. Lá fala não possuir antecedentes penais, tá? Ah, mas é culposo, ele não teve culpa, não teve intenção. Pessoal, vamos tratar o que está no texto da lei. Não é hora de inovar em nada, tá? Ter idade máxima de 30 anos para ingresso nos quadros de oficiais. Lá não faz essa ressalva dos 30 anos. Alternativa correta aqui é a letra D. A letra D encontra-se em total normatividade com o texto. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Fizemos a alternativa 1, alternativa 2 e vamos para a terceira. Vamos lá. Terceira questão. Sobre a convocação, mobilização e emprego das PMs e dos corpos de bombeiros, com base na Lei Orgânica Nacional, analise as afirmativas e assinale a correta. Vamos lá. Em caso de convocação ou mobilização, o militar que responder inquérito ou processo judicial será representado pela AGU. Vamos lá. Em caso de convocação ou mobilização, o militar que responder inquérito ou processo será representado pela AGU. Vamos deixar um asterisco. As PMs podem ser mobilizadas pela União apenas em caso de guerra, integrado à força terrestre designada. Pessoal, não é apenas. Muito cuidado na sua prova com essas questões. Apenas, somente, nunca, excepcionalmente. Essas palavras de expressão forte, tá? Nunca, sempre, jamais. Muita atenção com isso na sua prova, tá? Para você assinalar uma questão dessa que tem expressões fortes, muita atenção, muito cuidado. Então aqui não é apenas em caso de guerra, beleza? A competência... Felipe, meu exemplo. Pessoal, época da pandemia. Indiretamente, a União acionou ali as polícias militares para fazer transporte de vacinas, tá? Apesar de não ter sido uma mobilização formal, né? Mas não é apenas em guerra. Leva isso para sua prova. A competência para o processamento e julgamento de crimes militares imputados ao militar convocado ou mobilizado será sempre da Justiça Militar da União. Pessoal, negativo, nada disso. Não é sempre, tá? Primeiro que competência para julgar militares, né? São dos militares estaduais, das PMs, dos estados, tá? Lembrando que em estados que tem mais de 20 mil integrantes militares, corpo de bombeiro e policiais militares, aquele estado ele pode constituir tribunal de justiça militar. Hoje aqui no Brasil nós temos em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Nós temos os tribunais de justiça militar próprios, tá? Os outros estados, o que acontece? Tem tribunal? Não tem tribunal. Mas aquele estado, aquele tribunal de justiça ainda tem uma comarca, uma especialização, uma vara criminal específica para os crimes militares. Os PMs e os bombeiros são julgados então pelos tribunais, pela justiça militar estadual, tá? Estaduais. Os militares da justiça, os militares federais, esses sim são julgados pela Justiça Militar da União, tá? Lembra disso na sua prova. Então a alternativa C também está incorreta. A Inspetoria Geral das PMs e dos Corpos de Bombeiros é um órgão vinculado diretamente ao Ministério da Defesa, sem subordinação ao comando do Exército. Pessoal, a questão está errada. Primeiro que a PM e o Corpo de Bombeiro nem subordinação nessa questão, que é essa questão que embananou tudo, tá? Se estivesse falando de Forças Armadas, de Exército ali, talvez poderia, aí sim uma supervisão do Exército, uma subordinação do Exército.
Então a questão que ela veio para embananar. Lembrando então, a alternativa A é a correta. Em caso de convocação ou mobilização militar que responder inquérito ou processo judicial, será representado pela AGU, Advocacia Geral da União. Lembrando que essa mobilização aqui seria uma mobilização do militar estadual ao governo federal, tá? Ao ente federal. Alternativa 4. Pessoal, tá corrido, tá pegado. Mas é isso mesmo, a aula de revisão não é aula para a gente aprender. Como o termo diz, é revisão final. Então não dá para a gente ficar passando matéria aqui, não dá para a gente ficar escrevendo a história da carochinha. É pegado. Ah, Felipe, eu tô cansado, eu tô com sono, eu trabalhei. Cara, todo mundo fez isso. É tomar café aí, compra energético, mastiga pó de café, dá um jeito. Toma cafeína, dá tapa na cara, se vira. E vamos lá para a alternativa 4. No que tange aos comandantes gerais das PMs e dos corpos de bombeiro, conforme a lei orgânica, assinale a alternativa correta. Compete ao comandante geral realizar a promoção das praças e apresentar ao governador a lista de promoção dos oficiais. Pessoal, de antemão, essa já é a alternativa correta. Essa já é a nossa alternativa correta. Por quê? O comandante geral, ele realiza as promoções das praças. Mas quem realiza a promoção dos oficiais? O governador do estado. Beleza? Alternativa B. O comandante geral deve assegurar a divulgação pública anual apenas do orçamento previsto e executado, sem a necessidade de relatar outros indicadores de desempenho. Pessoal, primeiro, ele tem que relatar outros indicadores de desempenho, então não é apenas do orçamento previsto, tá? E executado. C. A escolha do comandante-geral deve recair em oficial possuidor de curso de aperfeiçoamento de oficiais e deve apresentar em até 90 dias da posse plano de comando. Pessoal, primeira coisa, não são 90 dias da posse. Lembra toda a questão também que você vê que trata sobre data? Lembra que eu falei, ó, atenção a questões que trazem expressões fortes. Sempre, nunca, jamais. Quando trouxer datas, números, afirmando, tenha atenção. Geralmente tem grande probabilidade de estar errada, tá? Datas, números, porcentagem, muita atenção nessas questões. Não se deixe levar. O comandante-geral da instituição pode ser nomeado por ato do governador entre oficiais da reserva remunerada, desde que sejam do último posto. Pessoal, atenção aqui. Atenção aqui. O comandante-geral da instituição ele pode ser nomeado por ato do governador entre oficiais da reserva remunerada, desde que sejam do último posto. Pessoal, essa questão está em controvérsia. Ela está errada. Primeiro que tem estados que não permitem que esse ato de nomeação sejam de oficiais da reserva remunerada. Tem estados que permitem. O que a lei orgânica fala? O que a lei orgânica fala? Ela não foi explícita ao transformar esse militar de reserva remunerada ou de reserva não remunerada, ou se ele está reformado. Então, ela fez um jogo de salada aqui e traz o aluno talvez ali é uma questão tranquila dessa. Então, atenção, porque ela também está errada. Então, aqui a gente vai para a quinta. Considerando as disposições finais da lei orgânica da PM, assinale a alternativa correta. O Poder Executivo Federal editará decreto para estabelecer o padrão e a cor básica das viaturas, sem preservar as fardas e cores históricas das instituições. Pelo contrário, tem que ter preservação das fardas e cores históricas e não é o Poder Executivo Federal que editará esse decreto, tá? Cada ente, cada estado, pode ver que no Brasil aí, por exemplo, você vai no estado de Minas, a PM tem um padrão de uniforme, de viatura. Você anda aqui em São Paulo, você já vê outro padrão, outro uniforme, outra viatura. Você vai em Goiás, outro padrão, outro uniforme, outra viatura, tá? Então, cada polícia estabelece a sua. As polícias militares e corpos de bombeiros militares devem promover instâncias de participação social e nomear representantes no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Vamos lá, vamos deixar uma interrogação aqui.
É vedada a utilização das denominações Brigada Militar e Força Pública para a Polícia Militar, por serem termos históricos já em desuso. Pessoal, essa aqui, polêmica também, mas alternativa incorreta. Sabe por quê? Quem tem feito o concurso, quem está acompanhando o concurso, mataria essa questão fácil. Por quê? Vamos lembrar aqui, questão fácil. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pessoal, existe polícia militar lá no Rio Grande do Sul? Lá existe polícia militar? Não, pessoal, lá não tem o termo polícia militar. Lá existe a brigada militar. Ué, Felipe, eu não estou sabendo disso. Então você está desatualizado, por isso que você está assistindo essa aula, para saber que lá existe a brigada militar. Não existe a polícia militar do Rio Grande do Sul. Existe a brigada militar. Ah, mas na prática é a mesma coisa. Pessoal, na prática é a mesma coisa, tranquilo, beleza, mas na questão de prova não é. Então, o aluno também ele tem que ser safo, ele tem que ter maldade para fazer a prova, não é hora de questionar nada. É vedada a utilização das denominações Brigada Militar. É vedado, pô? Não é vedado. Se no Rio Grande do Sul até existe lá, o policiamento ostensivo lá é feito pela Brigada Militar, uma instituição já de centenária. É vedado? Não é vedado. Então, não é hora de você discutir com a prova. Então, alternativa correta. Incorreta. Beleza? A adoção do requisito de escolaridade superior para ingresso na instituição militar será processada um prazo de até 10 anos, a contar da publicação desta lei. Pessoal, mais uma vez, alternativa incorreta. Mais uma vez eu trouxe questão para vocês envolvendo prazo. Mais uma vez eu te falo. Teve prazo, teve números 90, 70, 80, 180, 3 meses, 1 ano. Teve porcentagem, teve expressões fortes, salvo, nunca, jamais, sempre. A tendência é você desconfiar. É você raciocinar e ver. Ah, Felipe, mas vai cair um número lá que vai falar que é 15 e vai tratar de número e vai estar correta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos dar o foco aqui. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, eu não estou falando que essas expressões, e quando trouxer números, nunca vai estar correta, tá? Deixa eu até gravar o número da aula aqui. Tô falando, já marquei o minuto da aula que eu tô falando isso aqui. Tô sendo repetitivo. Não estou falando que quando cair número, expressões fortes, que a questão estará incorreta. Estou falando que a probabilidade, de acordo com os nossos estudos, com a nossa experiência em concurso público, nos levam a saber que tendem a estar incorretas. Então, atenção. Atenção a essas situações. Por quê? A alternativa correta que vai ser a letra B. Porque as PMs e os corpos de bombeiros devem promover instâncias de participação social e nomear representantes no Conselho de Segurança Pública. Olha aqui, a própria questão respalda aquilo que eu estou falando. Aqui trouxe a expressão devem e devem mesmo. Devem o quê? Nomear representantes no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Beleza? Então, tá explicado isso aqui, tá? Tá estabelecido, tá marcado. Não vou ficar falando de novo para não ser repetitivo, mas você tem que ter essa maldade na hora de fazer a sua prova. Beleza, galera? Vamos lá, vamos tratar aqui de raciocínio lógico. Nós não vamos, eu até trouxe no nosso slide de raciocínio lógico. É uma matéria difícil, complicada. Nós vamos fazer questões mais básicas. Vai ser bem rápido aqui para você entender. Quem não sabe raciocínio lógico, hoje não vai saber, essa prova não vai saber. Não vai saber. Ah, Felipe, eu tenho uma prova daqui 60 dias. Você pode começar a entender. Ah, eu tenho minha prova daqui 5 meses. Aí você consegue chegar lá para gabaritar. Mas, de hoje para as próximas 48 horas, você não vai aprender. Então, nós vamos revisar conceitos básicos. Aquilo que se cair, você não pode errar. Vamos lá. Uma camisa custa 80. Se ela receber um desconto de 25, qual será o seu preço final?
Alternativa A, 65, 60, 55, 70. Alternativa correta, a letra B. Por quê? O desconto de 25 de 80 é 0,25 vezes 80, que é igual a 20. O preço final é de 80 menos 20. Então, o preço dela vai ser 60, tá? Então, pega esse cálculo. São questões que Felipe, o fácil não vai estar na prova. Cara, vai ter questão fácil de raciocínio lógico. Então, se você pegar esses conceitos básicos, você se direciona ali e você acerta a questão. Se 5 trabalhadores constroem um muro em 12 dias, quantos dias levarão 3 trabalhadores para construir o mesmo muro? Considere que a quantidade de trabalho é inversamente proporcional ao número de trabalhadores. A, 7,2 dias. B, 20 dias. C, 15 dias. D, 30 dias. Resposta correta, pessoal. Letra B, 20 dias. Olha a relação que eu fiz para vocês entenderem no PDF. Para as relações inversamente proporcionais, o produto do número de trabalhadores pelo tempo deve ser constante. Assim, 5 vezes 12 é igual a 3 vezes x. Resolvendo, x é igual a 360, que é igual a 20. Tranquilo? Alternativa 3. Raciocínio lógico, eu te falei que ia ser pau na máquina aqui, sem muito estresse. Uma piscina retangular possui as seguintes dimensões: 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Qual é a sua capacidade em litros? Considere que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. A, 10 mil litros. B, 1.000 litros. C, 200 mil litros. D, 100 mil litros. Alternativa correta é a letra D. Por quê? Olha o que eu escrevi para os senhores. O volume da piscina é dado por comprimento vezes largura vezes profundidade, que é 10 metros vezes 5 metros vezes 2 metros, que é igual a 100 metros ao cúbico. Como 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, a capacidade é 100 vezes 1.000, que é igual a 100 mil litros. Dá para você no raciocínio ali, talvez você não sabe nada, mas você segue uma lógica, você vai acertar a questão. Tá? Um estudante obteve as seguintes notas em 4 provas: 7,5, 8, 6,5 e 9. Qual é a média aritmética das notas desses estudantes? Vamos lá. 7,5. O que é a meta aritmética? A somatória no geral. Qual que seria ali a... Inclusive, se você entrar na Polícia Militar, eu tenho certeza que você vai entrar na Polícia Militar ou na Polícia Federal ou na Guarda Municipal. Quando você for fazer um curso de formação, você terá ali, por exemplo, 30 disciplinas. Já viu falar a divisão da turma para a cidade será de acordo com o curso? O que eles fazem? Eles pegam as disciplinas, faz a média aritmética. Qual que foi a média geral desse aluno? Talvez ele tirou 7,5 em uma matéria, outra em outra, 6,5 em outra. Qual que é o final de tudo? Qual que é a média do camarada? Vamos lá, na questão, qual foi? Ele fez 4 provas, 7,5, 80, 65, 6,5 e 9,0. O que ele fez? A média dele foi 7,75. A média das notas é calculada somando todas as notas e dividindo pelo número de notas. Ué, como assim? 7,5 mais 8 mais 65 mais 9 dividido por 4 é igual a 31,04, que é igual a 7,75. Então a média desse camarada foi 7,75. Questão aí que se cair também, você mata. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Dada a proposição, se chove, então a rua fica molhada, qual é a sua contrapositiva? Sua contrapositiva é A. Se a rua não está molhada, então não choveu. A contrapositiva de uma proposição condicional, se P, então Q, é C, não Q. Então não P. Portanto, se a rua não está molhada, então não choveu. E é a contrapositiva correta. Beleza? Jogo de memória. Jogo de entendimento, raciocínio lógico na prática, tá? Se a rua está molhada, então choveu. Não, né? Se o tempo está bom, então a rua não está molhada. Também não é só contrapositiva.
Não choveu e a rua não está molhada. Também não é a alternativa que o examinador vai querer. Tranquilo? Vamos lá. Agora, crimes hediondos aí. Questõezinhas aí de leis extravagantes. Pode estar na sua prova? Cara, acredito que sim. Acredito que sim, pode estar sim na sua prova, tá? Mais uma vez, nas legislações extravagantes, eu coloquei aquilo que tem maior tendência, tem maior probabilidade de macetar a sua prova ali. Então, vamos lá. De acordo com a lei de crimes hediondos, são inafiançáveis e suscetíveis de graça, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Pessoal, alternativa correta. Os crimes hediondos são sim inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Permite aplicações de sursis processual? Não, pessoal. Admite a liberdade provisória e confiança? Não. A pena será cumprida integralmente em regime fechado? Não, não. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Vamos lá. Sobre o crime de tortura, conforme a 9455, é correto afirmar que é um crime que admite a progressão de regime desde cumprir na metade da pena. Pessoal, já te falo que não. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Sim, essa é a alternativa correta. Se for cometida por um funcionário público, essa pena será aumentada de 1/6 até 1/3. Aplica-se somente quando a tortura é praticada por agente público. Não, pessoal. Delito de jabuticaba. Eles falam que esse delito é o famoso delito de jabuticaba. Por quê? Só tem no Brasil. Aqui, a tortura pode ser praticada tanto por agente público como por um cidadão comum. Tá? Então, em outros países, a tortura, sim, ela é praticada somente por funcionário público. No Brasil, não. De acordo com a 9455, não. Aumenta-se a pena se o crime é cometido contra pessoa maior de 60 anos ou criança. Tá? Pessoal, aumenta-se a pena se o crime é cometido contra pessoa maior de 60 anos ou criança. Alternativa incorreta, porque vai em desacordo com a 9455, tá? Vamos lá. Estatuto de Desarmamento. Assinale a alternativa correta. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é inafiançável. Não, pessoal, nada a ver. Não é um delito afiançável. A pena para o crime de disparo de arma de fogo é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Sim, pessoal, é o crime previsto lá no artigo 15. Então a alternativa correta é a letra B. A aquisição de arma de fogo no Brasil é um direito subjetivo do cidadão. Já pararia aqui. Nada a ver. Bastando o cumprimento dos requisitos legais. Não. É um delito, é um direito objetivo e não subjetivo, tá? Nem todos da sociedade terão direito a um porte de arma, tá? Aquisição de arma de fogo, a posse ou porte. O porte de arma de fogo é permitido a qualquer cidadão maior de 25 anos que possua curso de tiro. Nada a ver, pessoal. Nada a ver. Questão que levaria... Essa simples questão eu te explicaria por horas aqui por que ela está incorreta. Mas não é isso, tá? Não é isso. Não tem nada a ver com curso de tiro. Então, atenção nessa questão. Lei antidrogas, assinale a opção correta. A pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. É a alternativa correta, tá? Leva isso para sua prova. A plantação de maconha para consumo próprio não é considerada crime. Pessoal, a plantação de maconha para consumo pessoal, sim, é considerado crime, tá? É diferente dessa despenalização do consumo de droga para uso próprio, né? É outra questão aqui que a gente levaria uma aula de horas aqui para explicar. Mas a plantação para consumo próprio é sim crime. O usuário de droga pode ser preso e cumprir pena de reclusão. Pessoal, o usuário de droga ele não é submetido a nenhuma pena da dogmática penal brasileira. O usuário de droga ele não é submetido a pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. Ele não tem
pela nova orientação, novo entendimento jurisprudencial, o usuário de droga é outro assunto polêmico que a gente levaria aqui horas para explicar. O usuário de droga, ele não pode ser preso, tá? Ele não pode ser preso. Para você entender, ele comete um ilícito administrativo hoje, mas não é mais uma situação penal. O tráfico de drogas é um crime inafiançável, mas admite indulto. Pessoal, não. O tráfico não admite indulto. Beleza? Última questão aqui. Lei de organização criminosa. Assinale a alternativa correta. A pena por integrar organização criminosa é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. 3 a 8 anos e multa. Pessoal, alternativa correta. Alternativa de acordo com aquilo que está explícito na 12.850. Por que as outras estão incorretas? Vamos lá. É obrigatória a infiltração de agente de polícia para investigação de crime de organização criminosa. Pessoal, há requisitos específicos. Não é obrigatório. Considere-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes com pena máxima superiores a 2 anos. Pessoal, não. Não é superiores a 2 anos, superiores a 4 anos. A colaboração premiada não pode ser utilizada em crimes de organização criminosa que envolvam corrupção. Pessoal, pode sim. A colaboração premiada ela pode ser utilizada nessa situação. Cara, aula complexa, muita coisa para falar, muita coisa para entender. Nós tentamos aqui trazer aquilo para os senhores que realmente pode estar na prova, que realmente vai macetar sua prova com maior probabilidade. Te desejo sorte, sucesso. Se precisar até o momento da prova, pode me chamar, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, tá? Estou à disposição dos senhores. Valeu? Boa sorte, boa prova. Depois volte aqui para contar pra gente da sua aprovação.